moçada, beleza? Aqui é o Paulo Cheng novamente e você está no meu canal Reflexões Chenguianas. Antes de qualquer coisa, dá um likezinho aqui, curte e compartilha esse vídeo e dá uma moralzinha para esse meu canal aqui que é novo, né? Não tem quase ninguém que assiste, mas quem sabe um dia eu chego lá. No vídeo de hoje o escopo vai ser algumas dicas de livros sobre comunismo e socialismo e vice-versa. Então eu quero deixar aqui alguns livros meus, né, da minha incipiente biblioteca aqui, e que abordam esse tipo de assunto. É óbvio que esse assunto é um assunto muito extenso, né, é praticamente inabarcável, né? Quando você mergulha para estudar o socialismo e o comunismo, né, tem muita coisa para se ler. Então aqui vai a minha contribuição de alguns livros que eu comprei há pouco tempo, li e deixo aqui como referência, como dica de leitura. Alguns dias atrás eu estava vendo aqui um documentário sobre o Olavo de Carvalho, né, o Jardim das Aflições, e ele mostrou lá, deu uma panorâmica lá na sua biblioteca, que é imensa, muitos livros, e ele reserva lá um espaçozinho, 3 ou 4 fileiras somente com livros sobre esse assunto, socialismo e comunismo, né? E ele disse que estuda esse assunto há mais ou menos 30 anos, e ele disse que sempre tem coisa nova, sempre se surpreende, porque um assunto é inesgotável, sempre tem algo novo, algum dado que surge, porque o assunto é muito profundo, não é superficial, como muita gente pensa. Então não sou eu aqui, através desse ínfimo e incipiente vídeo, que eu vou destrinchar aqui, né? Nem vou falar profundamente sobre esses dois tópicos, né? Sobre esse assunto, porque tem muita coisa na internet aí que você pode ver e verificar, né? Depois eu posso até fazer um vídeo aqui sobre alguns documentários, alguns canais, né, que abordem esse tipo de assunto, né, de uma forma mais honesta, mais transparente, mais sábia. Lógico, tem muita porcaria exaltando aí o socialismo e o comunismo. Contudo, eu quero somente aqui nesse meu vídeo dar algumas dicas de alguns livros que eu tenho aqui. São poucos livros ainda que eu tenho sobre esse assunto, mas de um tempo para cá, diga-se de um tempo para cá, eu creio que há uns 2, 3 anos eu venho estudando de uma forma mais profunda, mais séria sobre esse assunto, e pasmem, é sempre algo novo para se descobrir, sempre assuntos, é coisa muito profunda, né? Então, para aquelas pessoas que ouvem falar sobre socialismo e comunismo, né, de uma forma muito superficial, não sabem que a coisa é muito profunda, o buraco é mais embaixo, digamos assim. Então, por mais que você estude aí, feito o Olavo de Carvalho, 30 anos sobre esse assunto, ou muito mais tempo que isso, né, de uma forma séria, compenetrada e profunda, sempre é algo novo, né? É um assunto que é inesgotável, digamos assim, é praticamente inabarcável, né? O mundo, os teóricos, os fatos que envolvem esse tema, é muita coisa, né? Contudo, né, de uma forma mais humilde, eu quero deixar aqui alguns livros, né, que eu tenho aqui na minha humilde biblioteca, né? Não digo-se biblioteca, mas algumas pranchas aqui, que eu tenho alguns livros aqui que eu gosto, mas estou pouco a pouco comprando muita coisa sobre socialismo e comunismo, um assunto que é óbvio, né? Me atrai, né? E os livros que eu vou daqui a pouco abordar e dar a dica sobre vocês são livros que têm um escopo mais isento, mais parcial, e um ou outro de uma forma mais, de uma visão, de um prisma mais conservador, digamos assim, né? Aqui não tem livro que vai passar a mão nem alisar a cabecinha do socialismo, porque, pasme, de cara eu já digo que é um sistema, né? O Olavo de Carvalho gosta de dizer que o socialismo não é uma ideologia, mas sim uma cultura, né? Então, que não deu certo em lugar nenhum do planeta, né? Por onde o socialismo passou, né? Eu gosto sempre de citar, né, uma das frases da eterna Dama de Ferro, Margaret Thatcher, dizendo que o jardim onde o socialismo pisa jamais nasce grama. Então é uma coisa séria. O pouco tempo que eu estudo sobre o socialismo e o comunismo, já tenho uma noção
né, em posicionamento, né, esse pétreo de que é um sistema que, quando foi aplicado e continua sendo aplicado em alguns países, né, só traz fome, dor, miséria, né, corrupção, ou seja, não deu certo em lugar nenhum do planeta. Então, o que vinha a ser socialismo e capitalismo, né, em poucas palavras aqui, são coisas distintas, mas que um leva ao outro. Primeiro é a questão do socialismo, né, que tem que ser introduzido, não necessariamente nessa ordem, mas que depois vem o capitalismo. Foi assim nas palavras do teórico, né, dos teóricos lá de Karl Marx e Engels, né, no século XIX, né, finalzinho do século XIX, quando criaram suas teses aí, né. Então, assim, numa definição bem mais sucinta, digamos assim, eu peguei lá, a gente pode ver aqui na Wikipedia, como queiram, né, que não é confiável, né, eles esquerdam um pouco, né, pouco não, totalmente. Então, o socialismo, segundo uma definição rasteira, né, lá no Wikipedia, seria o seguinte: socialismo refere-se a qualquer uma das várias teorias de organização econômica que advogam a administração e propriedade pública ou coletiva dos meios de produção e distribuição de bens, propondo-se a construir uma sociedade caracterizada pela igualdade de oportunidades e meios para todos os indivíduos, com um método isonômico de compensação. O socialismo moderno surgiu no final do século XVIII, tendo origem na classe intelectual e nos movimentos políticos da classe trabalhadora, que criticavam os efeitos da industrialização e da propriedade privada sobre a sociedade. Veja que conceito bonito, né? Os intelectuais, né, que clamavam ali, né, e os teóricos, né, contra a exploração do capital, né, da industrialização, mas a gente vê que isso sendo aplicado na prática só causou desastres, né? A tentativa, né, eterna do socialismo de tentar suplantar o capitalismo sempre foi inócua, né, ineficaz e desastrosa. O conceito de comunismo, ainda pelo Wikipedia, seria mais ou menos o seguinte: comunismo, do latim communis, comum, universal, é uma ideologia política e socioeconômica que pretende promover o estabelecimento de uma sociedade igualitária, sem classes sociais e apátrida, baseada na propriedade comum dos meios de produção. Um dos seus principais mentores filosóficos, Karl Marx, postulou que o comunismo seria a fase final do desenvolvimento da sociedade humana e que isso seria alcançado através de uma revolução proletária, isto é, uma revolução encabeçada pelos trabalhadores das cidades e do campo. Mais uma vez, né, o teórico Karl Marx aqui citado, dizendo que o socialismo e o comunismo, quando implantados em uma sociedade, traria, né, no seu bojo, na sua esteira, uma igualdade, né, a repartição, né, dos bens de consumo, onde todos seriam iguais, todos teriam o mesmo direito, não haveria mais a necessidade de propriedade privada, ou seja, tudo era do Estado e o Estado, em tese, seria tudo do povo. Mas como a gente sabe que essa teoria na prática, né, não funciona assim. A gente sabe que desde a Revolução de 1917, quando Stalin, né, tomou de assalto ali, né, numa revolução do proletariado com armas, né, derrubou o czar, né, o Nicolau II, e implantou o socialismo ou o comunismo, né, foi a primeira nação onde o comunismo foi implantado, e a gente sabe que o resultado disso, 70 anos depois, o comunismo caiu de podre na extinta União Soviética, né, onde se promoveu ali barbáries, fome, né, diga-se de passagem, o horrendo e nefasto episódio de Holodomor, lá na Ucrânia, onde Stalin matou de fome, né, tomou ali as propriedades privadas, né, e matou de fome naquele país ali, mais ou menos, os números variam entre 8 e 12 milhões de pessoas de fome, né. Foi um episódio grotesco, nefasto, né, que hoje os documentos estão aí, né, é inegável esse episódio de Holodomor. E o comunismo, né,
matou mais do que o nazismo e matou mais do que todas as catástrofes naturais durante todo o período da humanidade. Então foi uma ideologia que, na teoria, né, se pregava o comunismo, né, a igualdade, né, onde o Estado ali era o pai e a mãe de toda a sociedade, onde todos os cidadãos, um não seria maior do que o outro, onde o Estado provia todas as coisas, seja saúde, seja segurança, seja alimentação, seja todas as oportunidades, né, e o capitalismo ou o imperialismo não teria vez. Então todos viveriam felizes, né, em comunidade, em comum. Então o socialismo e o comunismo prega isso, né, teoricamente, né, em linhas gerais, numa linguagem mais simples. Mas a gente sabe que não é isso. A gente sabe que quando o socialismo e o comunismo ele é implantado em uma sociedade, primeiro ali é o partido que se blinda de uma elite ali, né? Então só eles têm as benesses, eles enricam, né? E toda a sociedade padece de fome, porque o Estado se agiganta, se torna pesado, há muita taxação de imposto e a população ela pena com isso, né? Um exemplo claro de que o socialismo e o comunismo não dá certo é na Venezuela, onde Maduro lá se blindou, né, arregimentou e cooptou o exército e o povo lá está passando fome, sendo perseguido, sendo trucidado, né, sendo morto. E um exemplo claro, né? Outro exemplo lógico e óbvio e evidente, né, ainda em curso, é a Coreia do Norte, né, um país onde se blindou ali naquele ditador maldito comunista chamado Kim Jong-il, e a população toda ali padece, né? Vive de uma forma servil e cega, né? Há campos de concentração e há repressão, há mortes, ou seja, o comunismo e o socialismo não dá certo, nunca deu certo e jamais dará certo em lugar algum no planeta. Então bora aqui para alguns livros meus, são poucos livros, mas à medida em que eu for comprando, eu novamente faço um outro vídeo aqui e deixo como dica. E o primeiro livro que eu quero deixar como dica aqui é esse aqui, ó, Marxismo Desmascarado. Isso aqui é o autor Ludwig von Mises, né? Para quem conhece, né, já ouviu falar, é um lendário economista, né, que fez parte lá da escola austríaca de economia, onde eclodiu ali inúmeros economistas, né, de viés liberal, né, e conservador. E esse livro aqui trata justamente de um apanhado de conferências que Ludwig von Mises fez em 1952. Então alguns trechos de suas conferências foi amealhado e colocado aqui neste livro, onde ele refuta de uma forma brilhante, eloquente, inteligente as falácias do socialismo, né, no que tange à economia. Então Ludwig von Mises ele tem outros livros também, né, mas o único que eu tenho dele, esse aqui já li algumas vezes, é excelente. Aqui você vai entender através das palavras do Ludwig que a questão da mais-valia e as falácias que Karl Marx, né, dizia sobre, né, uma economia estatizada, né, e socialista, né, cai por terra, porque todas elas não têm sustentação alguma. Vamos lá para outro livro. Esse aqui é um livro maravilhoso, já li 2 vezes mais ou menos, né? Eu vou entrar na terceira depois, porque ele é um livro muito bacana, do Cliff Kincaid. E é A Espada da Revolução e o Apocalipse Comunista. Para aqueles que acham que o comunismo ele morreu, né, o socialismo morreu, né, caiu em desuso, em decadência, né, com a queda do Muro de Berlim em 1989, ledo engano. Nesse livro aqui, esse autor, o Cliff, ele mostra de uma forma clara, objetiva, né, e bem lúdica, de que o comunismo ainda está vivo e ativo em países como a China e a Rússia. A gente sabe muito bem que a China mesmo abriu a sua economia, é uma economia liberal, né? Contudo, né, a gente sabe que na China, por ser um país muito gigantesco, sofreu e padeceu muitas e muitas décadas com o comunismo, né? Em 1949 houve a revolução do Mao Tse-tung e
foi uma revolução que matou e trucidou milhões e milhões de pessoas, né? Há dados em que variam de 60 a 80 milhões de mortos, né, na China durante o comunismo, durante o governo do Mao Tse-tung. Então foi um dos ditadores, ou seja, o ditador que mais matou na história da humanidade foi o Mao Tse-tung. E até hoje o comunismo ainda dá as cartas por lá, né? Porque são poucas as cidades que são ricas, mas a grande maioria lá do país, pessoas são pobres, vivem de subemprego, são massacradas ainda por esse regime. A mesma coisa na Rússia, né? Então, através desse livro aqui, você vai entender que o socialismo e o comunismo não morreu, está ativo ainda nesses dois países, China e Rússia. Vamos para mais um livro. Esse aqui seria o primeiro a ser indicado, né? Mas na ordem aqui pulei ele, né? O terceiro livro. Para você começar a estudar, né? É uma dica minha, né? Não é novo, é óbvio, né? Tudo sobre, ou boa parte do que seja socialismo e comunismo, então é bom que você leia, né, os teóricos que criaram isso aqui. Então, o Karl Marx e o Friedrich Engels, né, não sei se eu pronuncio exato aí o nome Engels, né, alemão, mas fizeram alguns livros, alguns escritos que foram condensados em alguns livros, né. O principal deles seria o Manifesto do Partido Comunista, tem também o Capital, que é composto por alguns volumes, né, que é leitura obrigatória para todos aqueles que querem entender o que vem a ser essa teoria, né, então, ou essa ideologia, como queiram. Então esse livro aqui seria leitura obrigatória, porque foi escrito justamente onde estão as bases, os alicerces teóricos, né, o arcabouço teórico do que vem a ser o comunismo e o socialismo. Então leiam esse livro aqui, do Karl Marx e do Engels, né? E também o Capital, né? E também há outros escritos deles, né? E de outros teóricos também, mas tudo originou-se aqui. Então leiam isso e depois partam para outros livros, né? Que refutam obviamente isso, né? Mas eu creio que você lendo isso aqui, você já tem uma noção do que aqueles sujeitos lá queriam dizer, né? E você vê todo o histórico do socialismo, do comunismo, então você já começa a ter uma visão do que dos erros, né, que foram levantados aqui, que foram propagados nas nações mundo afora. Então, para terminar, eu quero deixar como dica esse livro aqui, Manual Politicamente Incorreto do Comunismo. O autor é o Paul, né, Kengor. É um livro muito bacana, dividido em tópicos, a leitura é muito mastigada, né? Tem como você entender aqui de cara o que o autor diz sobre o comunismo e o socialismo. Eu quero deixar aqui alguns tópicos, né? É um livro muito legal, que vai abrir muito a mente de vocês. Né? Quantas pessoas esses canalhas mataram? Então aqui tem alguns dados de estatística, né? Dos ditadores, né? Que tomaram o poder e que implantaram o socialismo e o comunismo mundo afora. Que mais? Né? O programa comunista e os seus problemas. Né? Aqui o capítulo 6, o Comintern, levando a revolução ao mundo. Né? Capítulo 5, anterior, os brutos bolcheviques. E tem muita coisa aqui interessante aqui. O capítulo 9, conheça Fidel e Che, os dois comunistas loucos e perversos que queriam explodir o mundo. Ou seja, tem muita coisa interessante aqui, né? Então eles são divididos em 15 capítulos e é um livro muito bacana, muito didático e super indico para vocês. Manual Politicamente Incorreto do Comunismo, né? E a leitura é muito farta, pessoal. Tem muita coisa aí que eu poderia citar aqui, mas eu vou fazer o seguinte: à medida em que eu for comprando os livros e lendo, eu trago aqui para vocês. E esses livros eu comprei algumas livrarias, né, virtuais, como a livraria do Nando Moura, a livraria do Daniel Lopes, tem também a livraria da Paula Marisa, e também você pode encontrar no Amazon todos esses livros aí, né, e é leitura obrigatória para quem quer entender de uma forma mais clara, transparente e parcial o que vinha a ser o comunismo e o socialismo. Tem muito livro aí, né, muito mal escrito e que exalta e enaltece, né, essa ideologia, né?
mas esses livros aqui me abriram muito a mente, né? Então eu deixo como dica para vocês: leiam, né? Mas não parem de ler, continuem consumindo coisas, né? Lendo, vendo canais, vendo documentários no YouTube sobre esse assunto, porque o assunto é muito extenso, ok? Então vou ficando por aqui. Em breve eu trago mais dicas de livros, não somente sobre socialismo e comunismo, mas sobre outros assuntos e outros tópicos também, ok? No mais, fiquem com Deus e um grande abraço aqui do Paulo Cheng.